Conversemos sobre o livro O Caso dos Exploradores de Cavernas. Lon Fuller era um professor de Harvard, morreu em 1978 e escreveu esse livro em 1946. Esse livro foi traduzido para o Brasil lá no fim, em 1976, no meio dos anos 70. É um livro fictício que trata sobre um julgamento de uma apelação. Nesse livro, cinco juízes discutem um caso que já veio de primeira instância e na primeira instância houve a condenação dos réus. Mas, mesmo vindo a condenação dos réus na primeira instância, o próprio júri de primeira instância recomendou a comutação da pena. Eles foram condenados à pena de morte, mas o próprio júri pediu a comutação da pena e então houve apelação e chega agora para julgamento da apelação. Bom, o primeiro juiz é o que explica o caso. Estamos no ano de 4239, local Newgard. Eis que uma sociedade de exploradores de caverna, uma sociedade de espeleólogos amadores, 5 pessoas vão explorar uma caverna e depois de adentrarem, eis que há um desmoronamento, eles ficam presos dentro dessa caverna. Ponto. Aí começa o nosso conflito. Por quê? Porque o suprimento vai acabar, depois de 20 dias conseguem contato, já estão famintos, e aí perguntam com pessoas de fora, porque eles conseguem acesso à rádio, se eles poderiam ficar mais 10 dias à espera. Por quê? Porque já houve trabalho para resgatá-los, já se acabou todo o dinheiro para resgatá-los dessa sociedade. Durante o trabalho de resgate através de bombeiros, né, de soldados lá da força, 10 morreram por causa de outro desmoronamento. Então eles iam ficar pelo menos mais 10 dias lá. Conseguiram contato com o rádio, perguntaram se eles poderiam ficar mais 10 dias sem suprimento. Disseram que provavelmente, responderam, né, lá de fora, que provavelmente não. E aí o líder, Roger Wetmore, pergunta se eles podem sortear alguém ali para se alimentar da carne dessa pessoa. Ele não recebe resposta. Sacerdote não quis responder, juiz não quis responder, polícia não quis responder, ninguém quis responder. Eis que depois de 33 dias, 32 mais o dia do desmoronamento, eles são resgatados. Só quatro são resgatados. Um, adivinha, foi morto e foi comido. E adivinha quem foi morto e foi comido? Pois é, o Whitmore. E aí, são tratados e em depoimento se faz a anamnese, né? Se faz a história do que aconteceu. No auge da fome, sem eles terem perspectiva, se eu conseguir comida, o próprio Whitmore, ele propôs de que se fizesse um sorteio com dados para saber quem iria morrer para alimentar os outros. Eis que, no momento em que ele foi lançar os dados, ele deu para trás, tentou revogar aquele contrato que ele fez com todo mundo, mas disseram, não, você não vai revogar o contrato, você está de má vontade. Então alguém lançou os dados para ele, e depois de lançados os dados, perguntaram para ele se ele tinha alguma objeção com que fosse sair ali de resultado. Ele falou, não, tá valendo. Adivinha, ele perdeu. Foi morto. Como diz no livro, provavelmente a golpes de pedra. E aí se alimentaram da carne dele. Ponto. Eis que eles vão a julgamento e pegam pena de morte. Então vão para a apelação na corte de Newgard. E aí começam então os votos dos julgadores. São 5 julgadores. O juiz presidente é o juiz Trapani.
Também tem o Foster, o Tatum, o Keane e o Handy. Eu não vou falar aqui os argumentos de cada um, eu vou falar todos os 12 tópicos que eu percebi de argumentação expostos nesse livro. Então você que é aluno de Direito, se quiser, anota aí. Então são 12. Desses 12, 9 eles enfrentam. Os outros, para mim, ficou em aberto. Vamos aos argumentos. 1. Vamos aos pontos de discussão. 1. Pode haver pós-julgamento? Sim, porque o júri de primeira instância os condenou, mas pediu a comutação de pena. Ao invés de matá-los, virar prisão. Olha só, ou tem julgamento ou não tem. O que você acha? Pode ter um pós-julgamento depois do veredito, no caso do júri, e vindo dos próprios jurados? O que você acha? 2. É lícito haver contrato cuja disposição seja a própria vida? Vamos até mais longe. O próprio corpo? Nesse caso concreto deles, você acha que valeu aquela lei interna que eles mesmos estavam se atribuindo ali? O que você acha? 3. É possível ao juiz deixar de julgar? Não, no Brasil nós sabemos que não é. É proibido sentença non-liquid, não pode. Então o juiz ele pode até se abster de julgar em caso de suspeição, em caso de impedimento. Não sendo tal, ele tem que julgar. Mas em um dos juízes não quer julgar porque ele não consegue desfazer o conflito de sua moralidade interna com o caso concreto. Ele não se sente em condição de julgar. Você acha que é possível alguém se abster de julgar por causa disso, por causa desse conflito interno? 4º ponto. É possível se entregar um julgamento judicial do Poder Judiciário para o Executivo? Porque um dos juízes, inclusive o próprio presidente Trapani, ele prefere mandar para o Poder Executivo, para o governador, pedindo clemência executiva para o caso. É possível fazer esse desaforamento para o Poder Executivo? 5º ponto. A opinião pública pode ou deve intervir num julgamento? Já que, afinal, o júri é uma representação do povo, levando isso para qualquer julgamento, os juízes devem se subpor à opinião pública sobre um caso e julgar conforme essa opinião pública? É porque um dos juízes coloca como argumento que 90% da opinião pública é a favor da absolvição, da inocência desses 4 exploradores. 6º ponto. Estariam eles ali dentro da caverna fora da lei formal, ou seja, em estado de natureza? Valeria entre ele o ius naturalismo, ou seja, a lei pré-estado, já que eles não estavam tendo contato com o Estado, que é o formador das leis? E aí tem uma discussão legal, porque ele fala, e se no momento de ser morto, se ele se defendesse legitimamente, já que eles estavam em estado de natureza, ele poderia usar a legítima defesa, que é do estado formal, para se defender? É um bom argumento. E aí, estavam ou não em estado de natureza, o que permite a eles fazer aquele tipo de contrato que fizeram? 7º ponto. Existe contrato absolutamente irrevogável? Ou todo contrato necessariamente tem que ter uma cláusula de saída? Porque alegaram isso quando ele não quis mais fazer parte, disseram, ei, você está de má vontade, agora não pode revogar. O que você acha? 8. Dá para medir a licitude da perda de uma vida pela quantidade de vidas que já foram perdidas para salvar aquela vida? Porque um dos juízes usa um argumento assim, não podemos condenar esses 4 à morte porque 10 pessoas já morreram para salvá-los. Se 10 já morreram para salvá-los, como é que a gente vai matar esses 4 agora? É um ótimo argumento. E aí? Dá aí para quantificar quantidade de vidas para saber o lícito e o ilícito? O 9º ponto é o mais latente. Pena de morte. Deve ter ou não? Para quais casos? No caso deles lá, no caso lá da cidade de Newgate, existe pena de morte e era por enforcamento. E você, o que acha? 10º ponto. A lei deve ser cumprida a ferro e fogo?
Por quê? Porque um deles lá, um dos juízes lá, positivista ao extremo, disse: a lei tem que ser cumprida, não importa nem se estavam ou não em estado de natureza. Se a pena para esse tipo de morte é a forca, então até para não desvalorizar a lei do Estado, a lei tem que ser cumprida, e os condenou. 11º ponto, moralidade e direito. Um dos juízes diz que não interessa a justiça, porque a ideia de justo é individual e é uma questão de moralidade individual. O que interessa é o direito, e a moralidade não deve interferir nisso. Você concorda? O último dos pontos, e aí já evocando a lei brasileira, é que o Roger, o que foi morto, ele era o líder. E o líder, nós sabemos, ele está na posição de garante. Ou seja, se ele criou o risco ou se ele é o líder, é ele que tem que dar o jeito de encontrar um meio de salvar as pessoas. Então, o próprio Whitmore, que era o líder, já estava errado quando ele submeteu ali alguma ideia, quando ele deveria ter a iniciativa e o dever de salvar a todos que estavam ali. Você concorda com isso? Bom, então esses são os pontos. Óbvio que no livro não aparece o ponto-chave, que é eles estavam em estado de necessidade. Se o caso fosse no Brasil, lógico que não teria toda essa discussão. Simplesmente se aplicaria o estado de necessidade que está no Código Penal e está no Código Civil. Spoiler. Por empate de votos, a sentença de primeira instância foi mantida e eles foram todos condenados à morte pela forca. Bom, então espero que você tenha gostado dessa minha análise sobre um livro clássico do início da faculdade de Direito. Lá, todas as faculdades têm lá em Teoria do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, Lições Preliminares de Direito, esse livro chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Eu sou o Marco Evangelista e você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu faço resenha de livros, CDs, discos, filmes e séries. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal e vamos nos ver mais vezes.